Então, querido ouvinte, de volta aqui com você e com o tema a importância do planejamento. Acreditamos que quem não planeja o futuro espera o fracasso. E está aqui conosco a Núbia Cardoso. Núbia, ela é graduada em Auditoria e Gestão de Tributos, também em Transformação Digital e Empreendedorismo. Ela é coach, ela é palestrante, ela é dinâmica, ela é linda, ela é ativa. E ela é sócia fundadora da AWN. Também conosco aqui o nosso queridíssimo Marcos Humberto, que já é um parceirão nosso da Carreira de Sucesso. Ele é um empresário contábil, analista comportamental, coach, palestrante, né? Ele também é sócio das empresas Controle Consultoria e Controle Treinamento. Ao sair para o nosso intervalo, eu fiz a pergunta aqui para a Núbia. Núbia, qual é a importância do gestor, do líder, para o sucesso desse planejamento? Total. Na verdade, você fez uma pergunta ali para ele sobre a questão e as ideias vêm de quem? Eu acredito que ser empreendedor é um dom. Porque é tanta coisa que a gente enfrenta, é tanto desafio, é tanto risco, é um dom. É tanta rasteira e você levanta que ser empreendedor, ser empresário é um dom. Por que eu tô te falando isso? É só o empreendedor e empresário que tem a visão. E os seus liderados, eles estão com você quando ele enxerga e alinha essa visão. É o entendimento que eu tenho. Então eu tenho a visão. E aí o que eu faço agora? Vamos compartilhar? Vamos olhar para o mesmo binóculo. Não é minha visão, é nossa. É nossa visão. Então, ok. E tem que ter um dom para compartilhar isso, fazer o outro enxergar o que eu estou enxergando. Vou te dar um exemplo que eu tive num treinamento e eu achei topíssimo para exemplificar isso. Quem é o nosso time? É o carro. Toda peça, o banco, o volante, o motor. E ele tem que ser bonito, ele tem que ser ágil, ele tem que ser veloz. Quem são os motoristas? A equipe tática, aqueles liderados, aqueles líderes que você treina, ok? E tá ali na direção, são os coordenadores, é o tático. É o gerente, é o supervisor, esse é o líder, é o tático. E onde sobra eu nessa história? Eu sou o GPS, eu dou a visão, eu dou o caminho. Eu, empreendedor. Exatamente, eu empreendedor, eu empresário. Então eu sou aquele que dou a visão, eu sou o GPS. Então veja só, percebe que toda performance, toda operação acontece pelo time. Mas o que adianta, gente, quando eu pego um lugar para sair? Tô com o carro, tá ligado. Se eu não sei onde tá, cara, eu paro até que o GPS me dê a localização clara e assim eu vou. Então não adianta ter o melhor carro, não adianta ter o melhor motorista se eu não tenho a visão. Então sim, depende assim, de maneira definitiva do líder. Porque eu posso ter um amontoado de pessoas ou um monte de talentos. Se eu não tiver a direção, não adiantou nada. Então, e esse líder tem que saber compartilhar isso, comunicar, expressar isso. A todo momento. Isso tem que gerar pertencimento. E foi uma falha muito grande que eu tive. Eu mudei eu tive uma disruptura e mudei essa mentalidade há 5 anos atrás. Por quê? Aquilo que você falou no outro bloco. Eu sonhava, eu e meu sócio, e eu não compartilhava. Então, a minha equipe se tornava um peso. A partir do momento que eu tive essa disruptura e comecei a trazer planejamento, comecei a compartilhar sonhos, nós vamos chegar a tal lugar, nós vamos ter... Gente, muda. Então, hoje eu tenho um time que realmente está engajado, que realmente vende a cultura da empresa. Então, é a pessoa que leva a cultura, é a pessoa que leva o time, é a pessoa que bate no peito e fala, eu sou a AWN. Então, você está me falando um pouquinho do plano de desenvolvimento de carreira. O que é isso, gente? Como é que é isso dentro das empresas? O que as empresas fazem? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu amarguei, eu vou começar aí, depois você conclui, só para mim não me esquecer. Sim, por favor. Eu amarguei muito isso anteriormente, porque eu não tinha. Isso o quê? PDC? Exato. Plano de desenvolvimento de carreira? Não ter um plano de cargo na empresa. Você não tinha ou a empresa que você trabalhava não tinha? Estou falando como empresária. Eu não tinha esse plano de carreiras. Então, quando eu recebia pessoas talentosas. Mas ela olhava para mim, para nossa empresa, e ela olhava, pô, para onde eu GPS? vou? Para onde eu vou? É tudo desordenado, porque isso traz clareza, isso traz segurança, isso mostra para a pessoa, deixa eu te falar, hoje ninguém chega em mim pedindo aumento. Você sabe por quê? Tá lá o plano. Ele sabe a jornada, ele sabe as habilidades, as experiências, as competências. O que ele tem que entregar para atingir aquele próximo passo de salário. Exatamente. E traz um alívio, traz uma segurança. Cara, eu posso confiar nessa empresa. Então, eu amarguei. Perdi muitos talentos, Marcos. Muito, porque eu não tinha um plano de cargo. Quando eu comecei a ter um plano de carreira, a pessoa olhou e falou assim, não, nessa empresa eu posso confiar. Aí quando você implantou na empresa, né? Carreira, exatamente. Marco, me fala um pouquinho. E quando eu estou numa empresa, eu sou funcionário, colaborador, trabalho aqui,
tem um bom resultado, tenho entrega e percebo que a cultura da empresa não é uma cultura clara de desenvolvimento de carreira. O que eu faço? A questão que a Núbia comentou é muito interessante, porque quando a pessoa entra numa empresa que tem esse plano de cargos, aí a pessoa sabe aonde que ela pode chegar. Então, e o que ela tem que entregar, ela tem que entregar. Então, é interessante quando a gente olha assim, eu quero ser o gerente do departamento contábil. Para você ser gerente do departamento contábil, tem série de etapas para você passar. Você tem que passar pelo analista sênior, júnior, pleno e conforme tiver lá dentro desse plano. Aí essa pessoa vai olhar, respondendo a sua pergunta, Sidmar, se a pessoa vê, porque o primeiro passo, ouvinte, é você olhar se você entendeu aonde que essa empresa quer chegar. Se aquele objetivo daquela empresa, porque a Núbia falou assim, olha, a partir que eu compartilhei com o meu time, aí sim, a gente começou a ter resultado. E eu também vou nesse caminho, porque eu quero entregar o meu melhor, o resultado. Se o meu time não entender, a gente não vai para o mesmo caminho. Então esse ouvinte, ele tem que pensar, refletir isso. Se ele está na empresa e essa empresa não está clara, aí ele tem que procurar algo que tenha sentido para ele, né? Para ele percorrer. Segundo pesquisa, o que vocês acham disso? Vou jogar para os dois. Acredito que 70% da busca do desenvolvimento profissional precisa vir do colaborador e os outros 30% da empresa. O que vocês acham? 70% da busca de desenvolvimento para uma carreira vem dele. Dele quem? Colaborador. Já foi contratado. A empresa entra com uma contribuição de 30%. Faz jus esse percentual? Olha, no meu ponto de vista, depende sim do desenvolvimento. Do colaborador. Do colaborador. Então eu sempre desafio as pessoas da minha equipe. Então a pessoa, eu estou com o meu colaborador do marketing, né? Então olha, qual que é o trabalho que você está fazendo? Quais são os novos projetos que você está desenvolvendo? Então eu sempre estou desafiando. E aí o que ele tem que buscar? Treinar, desenvolver, me dar resultado. O que você acha, Núbia, que estão dentro desses 30% da empresa? Eu nunca tinha pensado nesse número, nunca tinha metrificado, mas falando aqui, eu comecei a pensar mesmo. Eu acho que eu concordo com esse número de 70-30. 70 de fato tem que vir dele, mas 30 também tem que partir da empresa. O que estaria dentro desse 30? Eu acho que o primeiro seria o PDC, criar um planejamento de carreira. E treinamento na massa. Treinamento. No nosso escritório, nós paramos a nossa operação uma vez por mês, meio período para treinar a galera. Conhecimento técnico, treinamento técnico, de todas as áreas do nosso setor. Segmento. Isso, mas de inteligência emocional também, porque eu senti a necessidade de ter esse equilíbrio. A gente chama de Happy Day. Uma vez na última sexta do mês. Vamos ter pro nosso Happy Day. Exato. E aí eu treino a conexão, trago pessoas, eu mesmo treino, porque busquei essa área justamente para isso. Dentro desse 30, eu acho, só para a gente deixar isso bem claro, qual seria a minha contribuição nesse 30? Criar um plano de carreira. Porque força, né? Porque força. Depois, você falou treinamento. Qual outro que vocês acham que é muito importante? Que é muito importante, eu levo isso lá pela cultura da minha empresa, é o fato, assim, igual a Núbia comentou, eu tiro um dia para treinar. Né? Então, assim, a gente tem que tirar os dias para comemorar, para brindar, para festejar os resultados. Então, isso eu tenho também na minha empresa como cultura. Então, eu chamo essas pessoas e falo, olha, finalizamos aqui o mês ou trimestre, agora eu quero apresentar para vocês aqui o resultado. Porque nada traz mais essas pessoas do que resultado. Porque quando a gente fala assim, eu quero, lá no planejamento estratégico a gente fala assim, eu quero o número de clientes que é A, quero que ele chegue a B. Aí vai ter pessoas na equipe que falam, uau, ousado ele. Como que ele vai fazer isso? Muito trabalho, mas como que ele vai colocar esse tanto de cliente aqui? Aí quando você pega essas pessoas e traz elas junto, mostra para elas os resultados, mostra o empenho de cada um, o que conquistou, aí sim a gente leva essas pessoas para um próximo nível. Então, a minha contribuição seria essa. É desafiar esse empresário que está nos ouvindo a compartilhar. E aí, quando eu falo, às vezes o ouvinte pode estar pensando, mas eu não tenho tantos funcionários. Não, um só. Você pode fazer com um só. Compartilha com ele, conversa com ele, ouve ele, tá? Treina ele,
E aí a coisa acontece. Aí entra dentro dos 30. Bacana. Então eu acho, vamos lá. PDC, elaboração do plano, compartilhar, treinar e falta um, que é o feedback. Que eu acho que dentro dessa atribuição dos 30% da empresa está ainda tudo que vocês falaram, bacana. E eu fecharia com a cultura de feedback. E não feedback uma coisa esporádica. Sim. Hoje é dia de feedback. Não existe isso. Mas uma cultura de feedback. Porque o meu colaborador precisa saber como é que está a sua performance, onde é que ele precisa melhorar, quais os cuidados que ele tem que ter, onde é que ele está tropeçando. Então, eu acredito que é a cultura do feedback. O que você pensa nisso, Núbia? Na verdade, o feedback, ele é uma consequência. Não tem como você ter um código de cultura, ter essa visão de alinhamento e não ter o feedback. É consequência. E o feedback, eu acho que você vai concordar comigo, ele passa a ser natural. Inclusive, os meus líderes lá são treinados a dar feedback positivo. Feedback que realmente constrói. E não aquele feedback corretivo. É aquele feedback e nem aquele insignificante. Lá é proibido. Parabéns, meu filho. Dá nada, gente. É o seguinte, deixa eu clarificar para você o que você fez e o benefício que trouxe. É aquele feedback que realmente gera transformação. Mas isso, dentro da cultura, ele acaba ficando natural. E é interessante que mesmo o feedback corretivo, quando ele é bem abordado, eu preciso alinhar essas falhas, mas de uma maneira em que, no final, a pessoa se sinta competente para mudar. Ela se sinta, olha, fui corrigida, mas ele me mostrou aonde e como eu devo fazer. Não, claro, ele é então muito ficou bem claro. Eu acho que tem que trabalhar isso. Que todo mundo tem um momento de ter o feedback de realinhamento. Todos nós temos. Mas me mostra aonde é que eu estou e como é que eu vou fazer. Não me fala que você está errando nisso. Tá bom, ótimo. O que eu faço? Onde é que eu estou errando? Qual que é a minha construção? De forma nenhuma eu quis anular o feedback corretivo. Eu estou dizendo porque é de uma cultura do empresário só apontar o erro. É verdade. E ele não entende que ele tem uma ferramenta muito boa quando ele consegue evidenciar os acertos. Porque tudo que a gente foca, expande. Mas tem que existir. Vai chegar um momento que a gente tem que chegar aqui. Mas é a última ferramenta. Mas a gente não usa ela como primeira. Isso. Mas sempre trabalhando essa ferramenta de alinhamento com um foco assertivo. Construindo, somando, levando você a crescer, não é? Muito bom. E o que eu, como colaborador, preciso fazer? Onde é que entra? Fala muito os 30%, né? Sim. E os 70%? O que eu devo fazer? Para a gente já estar caminhando para o final do nosso programa. Bacana. Eu só queria complementar aqui, só esse finalzinho do feedback, sim, pegando um exemplo que a gente faz na nossa empresa. Toda sexta-feira eu fecho a minha agenda para mim conversar com as principais pessoas da equipe. Justamente para isso, para você ouvir o que está acontecendo, quais que são os resultados e dar esse feedback. Esses principais pessoas são os que estão no cargo de supervisão? No tático, isso, são gerentes. Né? São gerentes. Então a gente pega ali as pessoas, lógico que... E é individual a sua conversa ou você faz uma conversa? Não, individual. Eu travo ali um horário para cada um e eu quero entender, eu abro ali E são momentos também de feedback, você aplica o feedback na gestão dele. Nesse momento eu falo diretamente. Agora, quando precisa ser para todo mundo, né? Aí a gente faz essa questão. Bacana. E é bom, é prazeroso, ou as pessoas têm com medo? Ai, meu Deus, está chegando sexta-feira, é hora do Marco me chamar. Ai, como que vai ser? Para te falar a verdade, já chegou pontos assim que quando eu chamo o colaborador, olha, vamos conversar? Vamos. Às vezes 10 minutos. Olha só. Não, tá tudo certo. Meu projeto né? tá assim. Eu tenho algumas ferramentas ali que eu acompanho e tá tudo certo. Beleza, agora quando precisa, aí a gente vai um pouquinho mais, né? Mas eu também tenho um limite, porque para mim, reunião tem que ter ali o início e a hora, assim, cronometrada. Porque senão... Mas me fala dos 70, gente. O que eu faço como colaborador? Ele está me ouvindo, está querendo saber o que eu faço para desenvolver. Eu vou dar minha opinião e agora eu vou me colocar no lugar dele, porque essa jornada eu já trilhei. Quem? Colaborador? Exatamente. Perfeito. Agora eu já não sou empresária mais, agora eu sou colaborador. Bacana, vamos lá. Se pudesse fazer isso anteriormente com a cabeça que eu tenho hoje. Primeiro princípio, autorresponsabilidade. E entender que são os meus atos, são as minhas atitudes que vai me levar onde eu quero. A segunda coisa,
ter um desejo, mas um desejo desenfreado, isso é valor nosso. Sim. Uma busca desenfreada por conhecimento. Cara, tem que ter conhecimento, tem que desejar. E muito mais do que buscar conhecimento é pegá-lo e colocá-lo em prática. E aí o que eu aprendi nessa minha jornada? Que enquanto mais eu busco conhecimento, habilidades, me espelhar, modelar, eu potencializo os meus resultados. E aí, no momento certo, porque eu acredito muito nisso, que o posicionamento muda muita coisa. Tem coisas que só o fato de eu ter posicionado, eu não fiz nenhuma ação. Mas só por ter me posicionado, começou a aparecer uma oportunidade, eu penso, imagino Deus olhando pra mim, tá aí, minha filha, eu só tava esperando você se posicionar. Entendeu? Então, autorresponsabilidade e treinamento desenfreado. Autorresponsabilidade por quê? Porque ele precisa entender que ele vai chegar aonde ele merecer. Exatamente. Ele tem que ser protagonista da própria história dele. Não é? Ele tem que ser, né? Só ele que vai escrever a sua história. E não pôr na conta, que a gente ouve muito isso. A empresa não me ajuda. Meu gestor não me ajuda. A empresa não paga curso. Não, nem sempre ela vai pagar todos os cursos. E você? O que você tem feito para fazer um curso? E outra coisa, hoje o online está assim, recheadíssimo, saltando de bons cursos, boas lives, cursos excelentes, custo zero. Mas o Netflix não deixa, o sofá não deixa, né? Aí eu vou... É questão de cultura. Depois fica mais fácil eu colocar a culpa na empresa, que a minha empresa não tem plano de carreira, meu gestor não me estimula, não me motiva. Gente, ninguém motiva ninguém. Você é o contador da sua história. É você que vai contar. Né? A gente sempre, às vezes assim, o que me preocupa é as pessoas ficarem procurando culpados. Não, a gente não precisa ficar procurando culpados. Tem duas situações que eu acho interessante, que as pessoas são movidas pelo medo e pela ambição. São muito fortes. Às vezes a gente precisa estar refletindo. Vem cá, se você não olhar ali, por exemplo, lá na minha empresa, um dos valores é o aprendizado contínuo. Se o cara não olhar aquele valor e desenvolver e fazer a coisa acontecer, o resultado, ele vai ficar. Você está entendendo? Ele vai ficar. Então ele tem que ter ambição. Não, eu quero chegar lá no topo, eu quero virar gerente, eu quero ser sócio da empresa. Ou então ele vai para o medo. E eu sempre falo, ouvinte, a disciplina, ela dói, mas o arrependimento dói muito mais. Uau! Entendeu? Então isso é muito importante. Eu faço sempre essa reflexão. A dor passa, mas o sentimento de fracasso fica. Justamente. Tá cansado, tá doendo, mas o sentimento de vitória é enorme. A dor passa, mas o sentimento de fracasso fica. Bacana, muito bom, show de bola. Vamos lá para o nosso papo final? Deixar o nosso alôzinho, os nossos contatos? Vamos lá. Vamos lá, Marco. Bom, quem quiser me seguir aí no Instagram, Marcos Humberto 7, né? Conteúdos lá no YouTube, Marcos Humberto Contador. E estamos aí para ajudar, sempre buscando aí. É só chamar a gente que a gente está sempre à disposição, né? A busca aí é para a gente melhorar, né? Para a gente fazer esse pessoal aí evoluir. Essa é a minha busca. Gratidão, Marcos. Muito obrigado pela sua contribuição. Foi, como sempre, muito rico, muito bom te ouvir. Você fala com tanta serenidade, né? Eu fico imaginando o momento de feedback com ele. Deve ser gostoso, né? Deve ser. Até mesmo quando é para um realinhamento. Deve ser agradável, sim. Mas eu, no final, quando eu vou chamar a atenção, eu chamo com carinho também. Com carinho. A pessoa no final fala, chefe, obrigada. Obrigado por me chamar a atenção. Porque eu cresci. Nossa, show de bola. Que é isso que você passa pra gente. Um abraço aí pra sua equipe lá do Controller. Obrigado. Núbia, querida, um prazer te conhecer, tão linda, tão cheia de vida, uma energia, sabe? Uma vivacidade, assim, contagiante. Sem falar que é uma belíssima mulher. Muito bacana, querida. Deixa para nós o seu contato e o seu recado aí para quem está nos ouvindo. Obrigada, vou vir mais vezes para ouvir esse elogio, tá? Pode vir. Meu nome é Núbia, contadora. Também quem quiser me seguir no Instagram, @Núbia Contadora, Núbia Cardoso Contadora no Instagram. E eu queria até fazer um adendo. Gravei, faço uma live todas as terças-feiras às 20 horas, voltado muito para empresário e empreendedor. E adivinha qual foi o tema da minha live, terça-feira? Planejamento estratégico. Todavia, você ouviu Carreira de Sucesso, por isso você fez a live, lógica, é por isso. Planejamento se inspirou de nós aqui. Agora tem um pequeno detalhe, eu não tenho essa serenidade. Eu bato no povo, pensam tanto que eu bato, mas com amor e com carinho. Com amor. Com amor e com carinho. Então, te convido para complementar esse assunto que foi abordado nesse programa e no programa passado. Vai lá na live que eu dou algumas dicas práticas
toda terça às 20 horas, @. Qual que é mesmo seu Instagram? Cardoso Contadora. Núbia Cardoso Contadora. Bacana, vou lá. Então tá bom. Tá lá pra te ouvir. Vou te seguir. Querido ouvinte, não posso sair sem deixar um texto da palavra, né? Se tudo que nós conversamos até aqui não te acelerou, não te despertou, eu vou dizer o que a Bíblia fala lá em Provérbios 21:5. Na versão online diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura. Ou seja, os planejamentos bem elaborados, bem feitos, bem criados, levam à fartura. O que é fartura? Riqueza, prosperidade, sucesso. Mas o apressado, aquele acha que não dá tempo, que isso é besteira, que isso é bobeira, do meu jeito sempre deu certo, sempre acaba na miséria. Está dizendo, olha, se você não planeja, não faz o planejamento junto com a sua equipe, que é um planejamento bem elaborado, você vai com certeza colher a miséria. E eu tenho certeza, meu querido ouvinte, não é isso que você quer para você, para a sua empresa, para a sua carreira, para a sua vida. E muito menos o Senhor. Deus tem planos grandes para você, Deus quer te abençoar. Por isso Ele te deu uma inteligência racional e emocional para você construir o seu planejamento. Então tenha coragem, hoje mesmo elabore o seu planejamento, compartilhe com a sua equipe, né? Lembrando que o dever de ser protagonista da sua história é todo seu. Você quem escreve a sua história. Amém, querido ouvinte? Deixa aqui o meu abraço, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus, e te espero no próximo programa, e a minha gratidão enorme à Núbia, né? Mais uma vez, obrigado ao Marco também. Até o nosso próximo Carreira de Sucesso.